Boa noite a todos em nome de Jesus. Estamos numa época muito especial do ano. Existem duas datas que são essencialmente cristãs e que nós fazemos muita questão de comemorar porque elas têm um profundo significado para nós como comunidade, como gente, como igreja que se reúne em torno de Jesus. E essas datas são a Páscoa e o Natal. E Natal, que é a época que nós estamos vivendo, o significado é nascimento. Então o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. Alguns dias atrás nós estávamos em Gramado e nós fomos ver o acendimento da árvore de Natal e tudo mais. E nós tivemos oportunidade de ver e me chamou muito a atenção que a celebração do Natal não havia uma palavra a respeito do nascimento de Jesus. Era tudo sobre luzes, sobre os espíritos da luz, sobre o Papai Noel e sobre tantas outras coisas. Eu não sou contra o mito do Papai Noel, até acho que ele guarda algumas coisas interessantes a respeito de algumas coisas de Deus. Mas o que a nossa cultura tem feito nesses tempos que nós estamos vivendo é simplesmente remover, banir cada vez mais Cristo do Natal. Agora nós estamos também tendo uma polêmica a respeito de um filme no Netflix que descreve Jesus como gay, que é do Porta dos Fundos. Os evangélicos estão um alvoroço e tudo mais. Mas isso tudo simplesmente é uma evidência de que cada vez mais a nossa sociedade paganiza o Natal. Mas quem é que tem a responsabilidade de preservar isso? E como nós preservamos isso? Nós, como cristãos, temos a necessidade, nós não podemos esperar que quem não conhece Jesus tenha um apreço cristão pelo Natal. Não podemos esperar isso, não podemos querer impor isso sobre a sociedade. Agora, nós como cristãos, nós precisamos celebrar o Natal com uma consciência redobrada. Nós precisamos destronar Mamon, o dinheiro, das nossas celebrações de Natal. Muitas vezes entronizamos essas coisas e muitas vezes vivenciamos o Natal totalmente descolados, desconectados das realidades bíblicas e daquilo que Deus nos ensina. Por isso, nesse tempo, a gente precisa voltar os nossos olhos com profundidade sobre os textos da Bíblia e nós precisamos desfrutar disso, desfrutar desse tempo com o espírito que nos convém, que é um espírito histórico e ao mesmo tempo que vai para além da história, que é o espírito de expectativa a respeito daquilo que virá, daquilo que Cristo faz. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre um texto que às vezes é esquecido, especificamente um versículo, em que nós queremos refletir sobre como Deus age, porque, gente, o Evangelho, presta bem atenção, o Evangelho é sobre o que Deus fez em Cristo Jesus. Não é sobre os homens, é sobre Deus, é sobre Jesus. Quando o homem se torna o centro do Natal, o homem perde a esperança, o homem se desespera. Mas quando nós olhamos para Cristo, aí então nós começamos a captar e começamos a ser abençoados por tudo aquilo que o Natal tem para nos abençoar. Então nunca se esqueça que o Natal, o Evangelho, é sobre o que Cristo fez por nós. E é a partir daí que toda ação, que toda a vida, todo o nosso estilo de vida é revolucionário. É revolucionado. Não é sobre aquilo que nós fazemos para Deus, mas primeiro aquilo que Deus faz em Cristo Jesus. E esse texto revela muito a respeito de Deus. E é claro, toda a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus nos mostra, demanda de nós uma resposta.
Nós olhamos, contemplamos aquilo que Deus nos fala e nos revela, e nós precisamos responder aquilo que Deus nos revela. E nós queremos ver isso, então, no texto que está em Lucas, capítulo 2, verso 1 ao 7. 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, capítulo 2, verso de 1 ao 7. Muito bem, vamos ler então. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu nos concede essa oportunidade de pregarmos o Evangelho ao Teu povo, Senhor. Concede que sejamos claros, que sejamos objetivos e que sejamos abençoados nesse processo, Senhor. E que o Teu povo possa receber Tua palavra como ela de fato é, palavra Tua. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o estado da nossa terra? Nós nunca podemos esquecer o estado espiritual do mundo em que vivemos. O nosso mundo, o mundo em que vivemos, é um mundo em um estado de rebeldia. Nunca esqueça disso. Quando você olha para o mundo, você precisa entender que o mundo é um lugar em estado de rebeldia contra Deus, espiritualmente falando. Alguns de nós olhamos de forma inadequada e nos decepcionamos. Ficamos tristes. No meio da vida, ficamos desiludidos, porque esperamos do mundo mais do que ele pode nos dar. O mundo tem muitas coisas e muitos avanços interessantes. Mas, espiritualmente, aquilo que se relaciona com a comunhão dos seres humanos, as ambições, os desejos, lá dentro da alma do ser humano, o ser humano está em rebelião contra Deus. O homem se assenhora desse mundo, que era para ele cuidar, que é para ele preservar, que era para ele criar um lugar de fraternidade. Ele se assenhora desse mundo, ele se independiza de Deus e cria um lugar em estado de rebeldia. Então, por mais que nós vejamos coisas bonitas nesse mundo, coisas interessantes, onde quer que você vá, você encontra os sinais da miséria humana. Às vezes você olha, as pessoas gostam de ver a vida dos artistas, né? Olham a vida dos artistas e tal, e parece que vê aquelas entrevistas, parece que a vida deles é perfeita. Aí daqui a pouco um desses artistas aí se converte, como já tem acontecido. E aí eles começam a trazer para a gente o que está por detrás da maquiagem, do cosmético e da vida aparentemente perfeita. Não há nada de perfeição. Há problemas, há bebedeiras, há vazio, há falta de direção, há busca por significado. Porque a realidade que é pintada para nós com muitas cores não é a verdade. Porque o mundo é um mundo em estado de rebeldia. Então, quando nós vemos o Natal, nós vemos uma invasão de Deus no mundo em rebeldia. Que coisa fantástica!
Deus, no Natal, está invadindo o seu próprio mundo, de volta. Esse mundo que está num estado de rebeldia, Deus vem resgatar com um plano completamente inusitado. Como é que a gente trata quem está em estado de rebeldia aqui nesse mundo? Estado de rebeldia, bomba nele. Força, tiro, intimidação, ameaças. Mas aí nós temos uma atitude completamente diferente. Nós temos um Deus que se revela de uma forma absolutamente diferente do que os humanos estão acostumados. E aí nós vemos Deus se revelando do jeito que Ele chega até nós, Ele se revela e mostra quem Ele é, quem Ele realmente é. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, a respeito de Deus, é que não somos nós que procuramos a Deus. É Deus quem nos procura. Nós muitas vezes prezamos o livre-arbítrio. Eu sou livre. Gostamos do valor da liberdade. Quem gosta de ser livre, gente? Quem gosta da liberdade? Nós ostentamos a liberdade. Eu sou livre para comprar onde eu quiser. Eu sou livre para escolher com quem eu vou casar. Eu sou livre para ir nos lugares que eu bem entender. Eu sou livre para ir onde eu quiser e fazer o que eu quiser da minha vida. É isso que nós proclamamos. Mas ao mesmo tempo que nós dizemos, eu sou livre, eu faço isso, eu faço aquilo, eu também manifesto uma grande incoerência no meu jeito de viver. Eu digo que eu sou livre para comprar o que eu quero, mas aí eu compro mais do que eu devia. Eu digo que eu sou livre para casar com quem eu quiser, mas eu acabo escolhendo a pessoa errada. Eu digo que eu sou livre para fazer da minha vida o que eu quiser, mas aí eu chego na meia-idade me arrependendo das minhas escolhas. Então, a liberdade que nós temos, que nós tanto ostentamos, é uma liberdade para o pecado. É uma liberdade para fazer o que é errado. E aí então, nós vemos Deus manifestando o seu amor. Deus, se dependesse da nossa liberdade, nós não buscaríamos a Deus. É Deus quem vem buscar ao homem. É Deus que desce dos céus e fica tão pequenininho ao ponto de se transformar em uma criança em Cristo Jesus para resgatar esse mundo. Ele vem buscar a nós. Então, gente, quando nós pensamos, eu sou uma pessoa, porque às vezes a gente diz assim, não, às vezes, principalmente quem está na igreja, às vezes nós temos uma certa arrogância, a gente chega e olha, para as outras pessoas que não vão na igreja. O crente às vezes é muito orgulhoso. E a pior coisa que tem, a pior contradição que pode existir é um cristão orgulhoso. O cristão deveria ser o cara mais humilde que existe. Infelizmente não é. E por isso que muitas vezes o mundo rejeita os cristãos, porque os cristãos são muitas vezes arrogantes. Às vezes, não, mas eu busco a Deus, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Mas escuta só, Deus é que nos procurou primeiro. Nós não tínhamos nenhum interesse. Isaías 53 disse que não havia em Cristo nenhuma beleza que nos atraísse. Nós nos atraímos por outras coisas, mas não nos atraímos pelas coisas espirituais. Mas, apesar disso, apesar da nossa condição, apesar de que usamos a nossa liberdade para escolher tudo aquilo que está equivocado, Deus, em Cristo Jesus, visita a nossa terra e nos procura. Ele é aquele que bate na nossa porta. Deus bateu na tua porta, meu irmão. Que privilégio você tem, dado por Deus, em poder estar aqui louvando, porque Deus bateu na tua porta.
Dê glória a Deus. Obrigado, Senhor. O tempo do Natal é um tempo de nós refletirmos e nos alegrarmos em Cristo Jesus e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu visitaste minha miséria. Eu gosto de lembrar para saber muito bem o que Deus fez por mim. Porque daqui a pouco nós estamos na televisão, no nosso trabalho, na nossa escola, e nós estamos olhando as pessoas passando dificuldade e olhamos: mas que barbaridade. Aí daqui a pouco a gente vai se inflando e vai se achando muito superior. Mas se não fosse Jesus nos procurar, se não fosse Jesus interromper a nossa festa do livre-arbítrio, oba, vou fazer o que eu quero da minha vida, ou seja, me refestelar na lama. Se não fosse Cristo Jesus chegar nisso na nossa vida, nós estaríamos falidos. Então, Natal é um tempo de nós lembrarmos isso. Obrigado, Senhor, porque Tu batesse na minha porta. Eis que estou à porta e bato. É isso que Cristo faz. É isso que Ele fez naquela hospedaria. Alguns não abrem, outros abrem. Mas graças a Deus, porque se fosse por nós, não estaríamos aqui. Mas Cristo visitou a nossa miséria. Cristo visitou o nosso estado de solidão espiritual. Cristo visitou a nossa vida sem sentido. Porque se não temos Deus, gente, nossa vida não tem sentido. É nascer, crescer e morrer para todo sempre. Essa é a realidade. Agora, em Cristo, temos redimido nossa natureza, nosso destino lá na criação, de vivermos eternamente em alegria com Deus. Deus é aquele que nos procura. Hoje, Ele bate na nossa porta também. Ei, não esquece, eu é que te procuro. Agora, não esqueça uma coisa, meu irmão, e você que está ouvindo aqui, talvez pela segunda, pela terceira vez, Deus bate a nossa porta, mas Deus não é um mendigo. Deus não precisa de nós. Deus nos ama de fato. Nós amamos porque precisamos. Eu e vocês amamos porque precisamos, sabia? Por que você ama a sua esposa? Por que você ama os seus filhos? Por que você ama os seus amigos? Você precisa. Porque se eles não existirem na vida de você, você fica triste. Ô marido, a esposa sai uns dias, fica que é um cachorro que não sabe para onde vai. Mulher também, os filhos saem, a mulher fica bem louca. Meus filhos, quero meus filhos. Ela pode até reclamar, bater boca. Eu não aguento mais vocês. Sai uma semana, já está chorando nos cantos. É? Não é assim? Você ama porque você precisa, você não consegue, você não é autossuficiente. Agora, Deus é autossuficiente, Ele tem o amor mais puro que existe. Ele nos ama, porque Ele estava feliz na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas Ele decide criar, fazer uma coisa bonita. Ser humano se rebela, mas o amor de Deus triunfa sobre o pecado pelo fato de que Ele bate na nossa casa. Ele bate na nossa vida e nos procura. Mas Ele não é mendigo. Não esqueça disso. Deus não é mendigo. Ele vive sua vida sem você. Tem muita gente que diz, às vezes a gente diz assim, vamos orar pelas pessoas. Vamos orar pelos irmãos. Aí tem gente arrogante com Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar aqui. Isso é arrogância. Deus nos procura, porque Ele nos ama. Agora, quando Ele nos procura, quando Ele bate na nossa porta, é hora de abrir, e logo. Amém? Vamos dar glória a Deus, graças Senhor, porque Tu me procurasse, porque Tu batesse na minha porta. Isso é um privilégio. Isso é para celebrar no Natal, meu irmão.
Você vai na ceia de Natal, o que você está celebrando comendo aquele peru ali? Está celebrando o fato que Deus chegou na tua vida. Não é porque você tem dinheiro, não é nada disso. Deus bateu na porta da tua vida. Isso é motivo para celebrar mais do que qualquer outra coisa. Isso nós vemos aqui. Eu fico imaginando, gente, vocês imaginam um Deus que está para além das galáxias? Pensa nisso, gente. Esse Deus vem e bate na porta dos seres humanos. Isso é uma coisa extraordinária. Como nós deixaremos passar isso? Como perderemos uma oportunidade de revolução na nossa vida? Como podemos dizer não a um Deus que faz isso? Eu não consigo. Eu tenho que me abraçar. Deus veio à minha vida. Essa é a grande oportunidade da minha, essa é a sua grande oportunidade. A maior oportunidade da sua vida é quando Ele bate na sua porta e você diz sim. Não haverá maior oportunidade do que essa na sua vida. Tem muita gente que está esperando é porque não sabe nada, não entendeu nada do Evangelho. Eu estou esperando a grande oportunidade da minha vida. Eu vou chegar num lugar fantástico. Gente, não existe lugar mais fantástico nesse mundo do que a presença de Deus. Não existe. Fique certo disso. Segunda coisa que nós aprendemos a respeito de Deus, aqui, nesse texto. Deus se apresenta para nós, nesse tempo que nós estamos, como uma pessoa completamente indefesa. É uma coisa assim, meu Deus, quer dizer, a gente sempre espera alguma coisa de Deus como algo que vai arrebentar tudo. A gente sempre espera uma aparição de Deus, e tem muitas coisas, muitas aparições de Deus no Antigo Testamento. Deus aparece na sarça ardente, Deus aparece no trovão, mas quando nós, a partir do momento em que vai progredindo a história, Deus vai se recolhendo. Sabe por quê? Porque quando Deus se manifestava com trovões de uma forma poderosa, sabe o que os seres humanos sentiam? Sabe o quê? Medo. Ele precisava se mostrar para mostrar que ele era grandioso. Mas chegou um momento que o povo de Israel disse assim: Moisés, vai lá e tu fala com Deus. Tu fala com Deus, e porque a gente tem medo. Vai lá e te relaciona com Ele. Vai lá e vê o que Ele tem para nos dizer, porque havia medo nas pessoas. Mas então, passado esse tempo, Deus começa a se revelar aos seres humanos como um ser indefeso. Deus se esconde. Deus se escondeu em um bebê. Deus se escondeu em um ser humano. Algumas vezes, Deus nessa história usou uma mula. Você já pensou isso? Já pensou Deus usar uma mula para falar com você? Talvez você, bem-humorado, possa dizer: está usando agora? Pode pensar isso também. Mas Deus usa seres humanos. Deus usa, naquele momento, em um determinado momento no Antigo Testamento, Ele usa um sopro suave. Quer dizer, Ele constrói uma situação. Será isso? Sabe, uma pessoa conhecida uma vez disse que estava num momento tão terrível assim, e passando de: Senhor, será que Tu estás comigo? E aí ele recebe uma pessoa, chega no lugar onde ele está trabalhando, ele larga um papelzinho assim, e vai embora. Uma pessoa que ele nunca conheceu. Aí ele abre o papelzinho e diz: eis que estou contigo, um versículo, eis que estou contigo, Senhor. Aí você diz assim: mas não pode ser, é muita coincidência. Não, Deus usa pequenas coisas e aparece para nós como algo totalmente indefeso, totalmente pequeno.
Às vezes você ouve uma palavra, às vezes você vê coincidências ao seu redor, às vezes você vê um livro diante de você, às vezes você sintoniza o carro e ouve uma palavra, às vezes uma pessoa que nunca falou contigo diz alguma coisa para você e fala para a tua vida. Então, gente, Deus age dessa forma. Só que nós estamos numa era do barulho, da multidão, do grito, do zum, zum, zum. Tem gente que fica nervosa de ficar quieta. Tem gente que chega em casa e não tolera o silêncio. Tem gente que tem que estar tudo ligado. Escuta só. Nós estamos diante de um Deus. Capítulo 25 de Mateus diz que no futuro, quando forem julgadas as nações, as pessoas vão ser julgadas de acordo com aquilo que fizeram para o seu próximo. E vão dizer: Senhor, quando que nós te vimos? Estava o pobre diante de vocês, ali estava eu. Quando te vimos, Senhor, estava aquele que estava nu. Quando te vimos, naquele que estava com fome. Quando te vimos, Senhor, aquele que estava preso. Deus se esconde nesse tempo. E tem muita gente que quer, não, eu quero ver um negócio do céu aparecendo. Eu quero dizer uma coisa para você: se aparecer um negócio do céu, alguma coisa assim que arrebente tudo, meu irmão, você vai ficar estatelado no chão, você não resta mais nada. Olha, eu tive 2 semanas atrás um sonho que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive. Apesar de falar, de ouvir sobre a segunda vinda de Jesus. Eu abri a porta da minha casa, levantava os olhos, e era noite, e aquela noite virava dia, e como se fosse uma rampa se abria nos céus assim. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse sonho foi eu não me lembro de sonho. O sonho me deixou tão aterrorizado, no sentido de que eu só lembro que eu baixei a minha cabeça e senti o terror, não o terror do medo, mas o terror de quem está diante da grandeza de Deus. Deus não se revela assim porque não sobra pedaço da gente. Você fica assim, capaz de ficar em estado de choque para o resto da vida, se Deus mostrasse sua grandeza. Você tem um susto aí, o cara te rouba no meio da... Passa aí a sua carteira, você fica 2, 3 dias, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Imagina encontrar com Deus todo o universo. Mas Deus, por conhecer que a gente é fraco, Ele vai mandando pequenos sinais para nós, Ele vai falando com pequenas coisas. Não esquece disso, meu irmão. Deus fala contigo repetidas vezes, não despreze isso, não seja arrogante, não seja presunçoso, não despreze o Deus que fala contigo no cicio suave. Não pense que porque Ele fala no cicio suave, que Ele é fraco, porque não é. Ele é muito poderoso. Mas por nos amar, Ele se encolhe e chega até nós como um bebê. Porque se Ele dissesse, eu quero esse mundo, não sobrava ninguém. Ele tem um outro propósito. Então, gente, nós precisamos entender e precisamos responder. Silenciar na nossa vida. Sabe, para essas loucuras, para essa loucura do dia a dia. Ouve aquilo que Deus tem para te falar. Ouve a Deus, meu irmão. Sossega o teu coração, para de trabalhar um pouquinho. Para de viver com tudo ligado na tua volta para tapar o vazio do teu coração. Para de viver só conversando, blá, 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 blá. Para com esse celular e ouve a Deus. Ele chega indefeso. Ouve Ele. A gente precisa silenciar. Porque Ele baixou a voz para não nos ensurdecer. Agora nós baixamos o volume para ouvir o que Ele tem para nos falar.
Vamos deixar ele falar com esse bebê. Esse bebê representa Deus falando conosco de forma suave. O Deus que se mostra indefeso para nós. A terceira coisa que nós vemos nesse texto maravilhoso é que Deus, o nosso Deus, esse Deus que celebramos no Natal, é um Deus que trabalha com o material disponível. Deus trabalha com o material disponível, meu irmão. O que isso quer dizer? Deus não tem nada contra o rico. Não tem. Aliás, Deus não tem nada contra a riqueza. Minha é a prata e meu é o ouro. Não é isso que diz a palavra? Deus não tem nada, Ele é que criou a riqueza. Ele é que nos dá graça para construir riquezas. Não tem nada errado com riquezas. A Bíblia diz que o céu vai ser um lugar opulento, que vai ter coisas maravilhosas no céu. Novo céu e a nova terra que Deus vai criar vai ser um lugar no qual não há corrupção, no qual há abundância. Não há nenhuma virtude em ser pobre, nem nenhum pecado também. Senão não estava tudo liquidado. Não tem nada disso. Só que acontece que o rico confia na riqueza. Deus trabalha com material disponível. Tem muita gente que tem dons maravilhosos, mas essas pessoas confiam nos seus dons, nas suas capacidades, naquilo que podem gerar, naquilo que podem fazer. E aí então, o que faz Deus? Deus trabalha com material disponível, com corações disponíveis. Ele bateu. Vejam só, José chega com Maria grávida e vai numa hospedaria. Você imagina que ele chega numa hospedaria, o dono de uma hospedaria olha para um homem, você, por pior que você seja, ou eu seja, por mais egoísta que seja, nós vamos chegar, uma pessoa chega, bate na nossa porta. Naquele tempo, hospedar uma pessoa era uma obrigação, a responsabilidade. Você é hospedeiro, você é dono de uma hospedaria, dono de um hotel. Chega uma pessoa com uma mulher grávida e diz: eu tenho dinheiro aqui, eu preciso me hospedar. A Bíblia não diz, José não pediu favor, só pediu um lugarzinho. Minha esposa está grávida. Não tem lugar. Uma absoluta insensibilidade. Retrato do nosso coração humano diante da visitação de Deus. Mas ele encontra um lugar. E a pessoa diz assim: olha, tem um lugar aqui, a gente tem um lugar aqui que os bichos também ficam, tal, então pode ficar por aqui. Manjedoura. E é ali que nasce Cristo. Deus trabalha com material disponível. E eu pergunto, você é material disponível para Deus ou não? Ou você, amém, ou você está apegado aos seus dons? Aí você diz assim, não. E nem alguns tipos, Pregadores, eu vou falar mal da minha raça mesmo. Não, quantas pessoas tem aí? Tem umas 20 aqui. Não, 20, para 20 não vou pregar. Vou pregar, só prego para mais de 1000. O cara vai tocar. Não, estamos precisando de ti aqui para tocar. Não, hoje eu não estou de bom humor. Aí Deus vai lá e usa uns analfabetos. Aí você fica olhando, esses analfabetos aí falando, mas você que pode não se dispõe. Deus usa analfabeto, Deus usa o cara que sabe 2, 3 notas, Deus usa o cara limitado, Deus usa o cara ridículo, mas Ele usa. E se glorifica nesses loucos. Porque o movimento que mais cresceu na história, cresceu com gente ignorante. Esses pentecostais aí, louco. Mas se pedir para eles irem visitar o cara bandido em qualquer canto, eles vão. Vão lá, vamos. Eu creio no poder de Deus.
Ele não sabe nada da Bíblia, muitas vezes. 2, 3 palavras eles aprenderam, mas aquelas que eles aprenderam, eles falam. A Cláudia participou de uma igreja que os pregadores pregavam sempre a mesma mensagem. Falavam o que elas sabiam. Sabia que era aquela palavra lá. Como é que era a palavra que sempre o irmão aquele pregava? A mulher que tocou o manto de Jesus. O cara abria a palavra, vou falar da mulher que tocou o manto de Jesus. A igreja cheia de gente. O cara que sabe fica cheio de dedo. O cara que tem um dom, não posso, não sei o quê. Não, por isso, por aquilo, por aquilo. Pois Deus trabalha com material disponível. Bom, é isso que tem, vamos lá. Vamos usar essa gente aqui mesmo. E são esses que se dispõem. Eu não estou elogiando a ignorância. Tem que aprender, tem que aprender. Quero que fique bem claro. Tem que aprender, tem que progredir, tudo isso. Só que acontece que muita gente que tem condições não quer, e às vezes tem gente até que está empanturrado de conhecimento bíblico. Sabe isso, sabe aquilo, critica. Não. Às vezes sabe muito bem português, mas como fala mal português esse pastor. Meu Deus do céu, olha só, ele errou o versículo, olha só, ele trocou os nomes dos personagens bíblicos no meio da pregação. Bom, beleza, então faça alguma coisa, miserável. Faça alguma coisa. Você que sabe tanto, vai lá e prega para as pessoas. Você que tem tantas condições, te levanta em nome de Jesus. Deus trabalha com material disponível. Não tem hospedaria, vai à manjedoura. Vai à manjedoura, tem tantas coisas na minha vida, eu falo de coração. Tem tantas coisas na minha vida que eu vejo que eu sou uma manjedoura, eu não sou hospedaria. Às vezes, eu já fui para congressos, eu até estava falando essa semana, para congressos pregar, e tem umas hospedarias do meu lado, eu sou a manjedoura. E eu digo, Senhor amado, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma manjedoura. É o material disponível. É o que temos, vamos lá. Porque certamente os outros, não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui, Senhor. Vamos lá. Me chamou para vir, eu vou, e é assim que Deus faz. Deus trabalha com material disponível. Não tem hospedaria, vai manjedoura, que você seja o material disponível. Porque se você for o material disponível, e deixar que Deus trabalhe na tua vida, porque olha só, quando Deus vai usar a gente, Ele mexe na nossa vida. Mexe. Não é assim, oba! Não, Ele mexe na nossa vida. Você vai deixar Ele mexer na sua vida? Pode ter certeza que Deus vai usar a tua vida. Agora tem outra coisa fantástica, quando nós olhamos esse texto maravilhoso. É que Deus torna especial todo lugar onde Ele é recebido. Nós temos uma manjedoura aqui. É uma manjedoura, é uma miséria, é uma coisa limitada, é uma coisa pouca mesmo, é uma coisa que não se dá muito valor. Mas aquele lugar, aquela manjedoura se tornou um lugar onde a glória de Deus se manifestou. Deus torna especial todo lugar onde Ele é recebido. Se você acolhe a Cristo, de verdade, se você acolhe a Cristo, Ele vai fazer algo especial na tua vida. Se você de verdade, olha, o grande problema é que as pessoas, e tem muita gente assim, no Brasil, no mundo, as pessoas acolhem a Cristo só na superfície. Elas vestem uma cruz no seu pescoço, mas não vestem a cruz no seu coração. Elas falam jeito de crente. Jeito de crente é muito fácil bancar o moralista. Ah, que absurdo fazer isso. Isso aí um crente não faz. Eu detesto essa conversa. Posso nem ouvir, chega a me dar arrepio. Crente que é crente não faz isso. Crente que é crente não veste essas coisas. Crente que é crente, aí começa a falar só a superfície.
Vestimento, cabelo, piercing, roupa e essas coisinhas aí. Essas pessoas, as mesmas que sustentam as superficialidades, são aquelas que depois são flagradas fazendo as piores coisas do mundo. Dando desfalque, traindo a esposa, traindo o esposo, e todas essas coisas que nós já sabemos. Agora, quando nós recebemos a Cristo, de fato, no nosso coração, muda aqui dentro. As alegrias da nossa alma mudam. Sabe? Alegria, por exemplo. Uma pessoa que realmente foi transformada por Deus, não é um peso vir para o culto. Você que está aqui, que chega e que o culto para você é um peso, é porque você ainda não conheceu Jesus. Não conheceu. Porque quando você conhece a Cristo, cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus é uma alegria para você. Quando eu não conhecia, eu olhava esses loucos. Eu me lembro que quando eu me converti, como eu disse aqui para vocês, os pregadores eram muito limitados. Eu olhava eles de fora, antes de me converter, eu olhava esses loucos. O que eu quero esses loucos? Meu Deus do céu, que gente horrível. Quando Cristo entra na tua vida, você olha para aquilo com outros olhos, você bebe, você recebe, você é transformado, fui transformado. Seu coração se alegra com o bem. Você olha as coisas, você quer ver o bem, você quer ver o amor se manifestando na vida das pessoas. Muda, porque onde Cristo vem, pode ser uma manjedoura, pode ser um lugar limitado, pode ser um lugar de pobreza, que Deus ali manifesta a sua glória. O cara lá na grande mansão chora sua falta de sentido, mas a pessoa lá no seu barraco, com Jesus, celebra o sentido da vida. É completamente diferente. A glória de Deus se manifesta. Amém, queridos? E por último, gente, que nós precisamos aprender, em nome de Jesus, com esse texto maravilhoso, é que Deus nunca fica sem soluções. Deus nunca fica sem soluções. Tem um clássico da literatura brasileira chamado E Agora José. Quantos conhecem esse poema do Carlos Drummond de Andrade? Só fala se você sabe mesmo, conhece. Alguns conhecem, né? É um clássico. E agora José, a festa acabou, né? Não tem mais nada, né? Não tem para onde ir, todos os recursos acabaram, e agora? Nós muitas vezes estamos nessa situação, e agora? Agora. Eu quero dizer para você, talvez você esteja num momento assim, talvez seu casamento esteja, você está pensando, e agora o que eu faço? Talvez você esteja numa situação com seu filho, que você diz, e agora o que eu faço? Talvez você esteja num momento profissional que você está pensando, e agora o que eu faço? Talvez você foi despedido e você diz, e agora o que eu faço? Deus nunca fica sem soluções. Deus nunca fica sem soluções. Deus nunca é emparedado. Deus nunca fica num beco sem saída. Deus nunca fica sem um escape. Deus sempre tem um escape. Se não tiver hospedaria, vai ter algum lugar. E aí, gente, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos que estar abertos. Presta bem atenção, meu irmão. Deus nunca fica sem soluções. Se Deus nunca fica sem soluções, e você está vendo uma situação que não tem saída, esteja aberto. Esteja aberto em nome de Jesus a saídas que estão além do óbvio. Há coisas que Deus faz que você jamais esperou.
Porque nós muitas vezes ficamos fechados. Nossa cabeça está fechada. Não, as coisas têm que ser assim. Mas se Deus nunca fica sem soluções e nos aponta um caminho diferente, completamente, absolutamente diferente, que a nossa cabeça esteja aberta para entrarmos nas portas, nas soluções e naquilo que Deus prepara para nós. Não seja cabeça fechada. Não, manjedoura não, jamais. E às vezes Deus pode te colocar na manjedoura. Não era aquilo que você contava, não era aquilo que você planejou, não, mas você está aí no beco sem saída. Então o que Deus te apontar, agarra, porque é isso que vai solucionar para você. Está entendendo? Mas a gente fica muito fechadinho, muito enclausuradinho. Se não for desse jeito, eu não quero. Aí você está sem emprego, né? Aí você diz, não, eu vou sair daqui, eu tenho que sair para uma coisa maior. Quem sabe? Quem sabe não é para uma menor. E quem sabe essa menor não é a maior? Quem sabe a pior não é a melhor? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Agora você tem que saber que você serve a um Deus. Se você serve a Deus, Deus nunca fica sem solução. Meu Deus, e agora? E agora essa situação? Você pode fazer alguma coisa? Não, então entrega para Deus. Deus vai conduzir a coisa. Deus vai fazer. Você vai, não fica vivendo antes, sabe? Porque o problema é que a gente fica vivendo antes, agora o futuro, calma. Vai caminhando. Deus sabe das coisas. O Natal nos mostra isso. A chegada de Cristo nos mostra isso. Deus nunca fica sem soluções. E se você serve a esse Deus, você também não vai ficar sem soluções. Amém? Você crê nisso? Crê nisso? Eu acho fantástico quando Elias está na caverna e diz assim, Senhor, acabou tudo. Eu estou desanimado, eu não quero seguir, ninguém está comigo. E Deus fala para Elias, eu reservei para mim 7.000, porque todo mundo tinha abandonado Deus naquela nação. Todo mundo que ele pensava, que ele via, que ele enxergava. Ele diz, reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram diante de falsos deuses. Reservei para mim. Quando Elias pensou que não tinha mais solução, Deus já tinha solução. 7.000. Já tinha um líder preparado para seguir os seus passos. Já tinha Eliseu preparado. Deus já tinha preparado todas as soluções. Então tenha certeza disso. Tenha convicção disso. Tenha tranquilidade disso. Quando olhamos para o texto, vimos um Deus fantástico. Um Deus que nos busca, um Deus que transforma lugares, um Deus que nos traz soluções, um Deus maravilhoso. Então quero te incentivar a que nesse Natal você possa andar com uma consciência de que o Natal é sobre Jesus. Que esse momento é sobre Deus. E é um momento para lembrarmos, para estarmos conscientes, para estarmos com a nossa mente tomada da realidade de quem Deus é. Não deixe as situações das pessoas que estão ao seu redor, espirituais. Não permita que gente que não conhece a Deus faça a tua cabeça, encha a tua cabeça de coisa. Não permite que os teus medos comandem teu coração e ditem tuas ações, mas que as realidades e o caráter e a confiança em quem Deus é norteiem o teu caminho em momentos turbulentos. Deus chega no sapatinho. Vamos ouvir Ele, vamos deixar que Ele nos leve. Vamos ouvir sua voz, em nome de Jesus.
Amém? Vamos viver um Natal de verdade? Vamos abrir o nosso coração? Vamos deixar que Jesus entre? Vamos deixar que Ele domine? Sabe, tem muitas pessoas que dizem, pastor, Jesus já é meu Senhor. Mas então deixa Ele entrando mais profundo. Deixa Ele, sabe, conquistando camadas do teu coração e da tua vida que Ele ainda não conquistou. Porque às vezes a nossa cabeça esquece quem Deus é. Vamos lembrar quem Deus é. Amém? O Rei Leão que te dizia, como é que é? O filho é o Mufasa, né? O filho é o Simba, o pai é o Mufasa, né? Aí, beleza. O pai diz para o filho, lembre-se quem você é. Bom, aqui é diferente. Lembre-se quem Deus é. Lembre-se quem Deus é. Você lembrando quem Deus é, você vai saber se situar na situação. Está entendendo? Lembre-se quem Deus é. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.